Aconteceu um instrumento de poder fantástico no mundo moderno, que é a telinha da televisão. Estações que hoje dominam praticamente uma boa parte da vida de cada pessoa, que ficam diante das televisões 3, 4, 5 horas ou mais, em todas as partes do mundo. Não é só uma coisa do Brasil, é mundial. Hoje nós queremos ver o que ela faz. Quem administra este poder tão grande? Quem elege a televisão para ela ter esse poder de penetrar na sua casa, no seu lar, na sua consciência, na sua informação? E queremos não só ver os problemas da televisão, mas também ver suas possibilidades e suas qualidades. Esse é o tema da noite de hoje. Muito bem, e para debater esse tema tão palpitante, né, que é a televisão, nós temos aqui hoje 3 convidados, ou 3 colegas de trabalho, como diz o Silvio Santos, muito especiais. O Fausto Silva, que é jornalista e apresentador de TV, né, do Domingão do Faustão. O Nelson Hoeneff, que é diretor do programa Documento Especial. E o Luiz Fernando Goulart, que é cineasta e diretor de programa de televisão. E para começar o programa, eu vou convidar todos vocês a assistir televisão. A gente vai ver um trechinho de um vídeo ali. E antigamente, no caso da Alemanha, eles usavam, e dos Estados Unidos também usam isso, né? Forças armadas, foguetes, radares, satélites. Mas hoje é muito mais fácil dominar os povos pela informação deturpada. Você domina todo mundo, não precisa dar um tiro de canhão, né? Não precisa... Em último caso, você manda. Pois é, esse telespectador aí está falando de um tema muito interessante, que é a deturpação, né, da informação da televisão, que antigamente eram os satélites e hoje a televisão consegue entrar nas nossas vidas de um jeito muito mais eficaz. Então, talvez para dar o pontapé inicial aqui na mesa, eu faria uma pergunta aqui para todos, talvez podemos começar com o Faustão, sobre como ele vê a TV hoje, como ele vê a TV, quer dizer, a quem que serve a TV hoje, se a TV é uma TV que serve ao cidadão que assiste ou se é o vice-versa, né? O cidadão que está meio que preso pela TV. Eu sou o primeiro por ordem de peso, que já senti. Então, eu acho que, ao contrário que muita gente coloca todos os males do Brasil, do mundo, pela televisão, eu acho que a televisão é inegável, seria uma imbecilidade, né? Você subestimar ou negar a importância da televisão, do veículo. Agora, quanto à utilização da televisão, seja para o lado negativo ou lado positivo, depende muito da maneira como que ela é usada. Eu acho que nós temos até alguns exemplos de uma pessoa que está sabendo usar bem a televisão, que é o Betinho, no sentido de conscientizar esse país, de tentar reverter essa situação caótica no Brasil, né? E eu acho que a partir do momento que cada um de nós faz com sinceridade, com uma dose de boa intenção a melhor possível, você acaba atingindo os objetivos. A televisão ela pode atingir bons objetivos na prestação de serviço público, na informação, na formação. Agora, por outro lado, a televisão é reflexo do país. Se você for ver pelo país que a gente tem, com os problemas sociais, econômicos, sexuais, em todos os sentidos, na verdade, a televisão ela é o reflexo desse país. Então, não vai querer que a televisão que vai educar o povo, ela pode ajudar, mas não é, a televisão não é ocupada. Isso que esse cara estava falando ali, ele estava falando uma coisa muito interessante, né? Que a televisão deturpa a informação. Ela deturpa mesmo? O jornal também pode deturpar, depende do erro, do lado humano da coisa. Eu não sei se a televisão, ela conscientemente deturpa. Será que o jornal também não deturpa? Será que o emissor de rádio também não pode deturpar? Depende da maneira como você recebe também. Bom, a televisão, claro, ela pode deturpar uma informação, ela tem uma facilidade talvez maior do que outros veículos de deturpar informação no sentido em que aquele telespectador estava falando, que a televisão tem uma série de atributos, né, atributos de edição, atributos de iluminação, efeitos, né? Atributos de efeitos, tal, que facilita muito essa questão
da deturpação da informação, né? Agora, o mais importante, na minha opinião, Marcelo, é que a gente está vivendo uma era de transição nesse momento, né? Quer dizer, quando nós falamos de televisão hoje, nós todos aí nessa mesa estamos falando de televisão, nós estamos pensando numa televisão que existe até aqui, né? Numa televisão massificante, né? Que é a televisão, que é o modelo seguido no Brasil, que é o modelo clássico, né? A televisão em VHF. No Brasil, essa questão da massificação, fala-se tanto em deturpação no Brasil, fala-se tanto em manipulação no Brasil, exatamente porque no Brasil a televisão ela conseguiu ser mais massificante até do que em outros lugares, porque houve uma concentração muito grande, né, de poder em cima de pequenas redes, né, e acabou havendo uma hegemonia muito grande de pessoas. Tudo isso facilita muito essa deturpação que você falou. Agora nós estamos no limiar de uma era nova, né? Quer dizer, nós estamos passando de uma fase em que a televisão ela é essencialmente massificante, né, para um momento em que a televisão passa a ser um veículo desmassificante, né? A televisão, ela vai ter TV do bairro, né, Nelson? Exatamente, vai ter TV do bairro. Universo, claro, você hoje já começa a ter, quer dizer, no mundo inteiro, isso já é uma realidade há 15 anos. No Brasil nós estamos engateando nisso, mas é um processo completamente reversível, né? Quer dizer, essa ideia de uma televisão vista, de um programa visto ao mesmo tempo por 70, 80, 90 milhões de pessoas, isso é uma coisa do passado, isso não existe mais. E é bom que seja, porque não é razoável, né? Não é razoável, você não pode acreditar que 90 milhões de pessoas... Claro, você não pode acreditar que 90 milhões de pessoas, nesse momento, nesse país, estejam querendo ver exatamente a mesma coisa. Seria o mesmo que acreditar que nós 5 vamos sair dessa mesa mais tarde e ler exatamente o mesmo livro. Isso não acontece. Então nós estamos entrando, né, no limiar de uma era em que a coisa passa a ser diferente. A televisão passa a ser, como qualquer outro veículo, passa a ser pulverizado, passa a ser segmentado, passa a ser temático, né? E então há uma televisão temática que vai conviver, claro, com uma televisão genérica, né, com a televisão representada pelas grandes redes, mas que ao mesmo tempo tem o seu poder, vamos dizer assim, bastante reduzido. Só para dar o exemplo... Tem uma coisa gozada nessa história da gente achar que se a TV é menor, ela pode ser melhor. O Faustão estava falando, será que é só a TV, o jornal também não foi a mesma coisa? De experiência de quem nasceu no interior, né, os jornais pequenos deturpam mais ainda do que os jornais grandes, porque geralmente ele está na mão de um coronel, que é o dono da cidade, que manda em todo mundo, você entendeu? Só anuncia o aniversário da filha dele. Anuncia só os amigos deles, os políticos que são amigos do jornal, você entendeu? Então eu fico me perguntando o seguinte, se esse negócio de televisão, quer dizer, se esse negócio quanto menor, melhor, basta, né? Acho que mais diversificado é melhor. Quanto mais diversificado, eu acho que não é tanto o tamanho, mas é a diversidade. Você tem que ter várias opções, não é verdade? Você não acha que esse poder vai ser controlado pelo próprio telespectador? Eu acho. Com o controle remoto na mão, ele vai ficar... Se quer desenho animado, é só desenho animado. Hoje, quer dizer, na realidade, hoje, a audiência de televisão, ela, embora seja medida ainda por conceitos tradicionais, mas a gente sabe claramente que ela já tem outro sentido. Quer dizer, o espectador hoje tem uma arma que há 10 anos atrás não tinha, que é a possibilidade de mudar de canal, né? Isso está mudando já muita coisa. A própria noção do que vem a ser uma audiência, né, é uma coisa que está sendo revista, né, há algum tempo. Quer dizer, o que é uma audiência? Quer dizer, no momento que você está olhando fixamente para a tela, prestando atenção no que está ali, e aí a pessoa do teu lado está andando em torno da televisão, está circulando, ou você está cozinhando e ouvindo a televisão. Será que isso qualitativamente é a mesma audiência, né? Quer dizer, então será que você, tecnicamente, pelos padrões utilizados até agora, quer dizer, se a dona de casa está em casa cozinhando e ouvindo a televisão, ela em tese está assistindo aquele canal. Isso não é verdade. Agora, nos dias de hoje, você se observa que com essa loucura das cidades grandes, esse estresse todo, violência, só se fala nisso, né? Você vai num almoço ou num jantar de aniversário, parabéns, Moro, mas você viu, já mataram não sei quanto, quer dizer, o assunto é sempre esse, né? Então, a gente observa que a reação dos telespectadores, o comportamento está mudando. Aquela ansiedade, esse estresse, essa maluquice que todo mundo está vivendo nas grandes cidades, especialmente, se transfere para o controle remoto. Até um exemplo do nosso querido Web, que falou que esses 2 filmes ao mesmo tempo, não é isso? Ou 3. Sem querer, você acaba vendo isso. E eu acho que muita gente faz isso. Realmente
Então eu acho que a mudança no comportamento do telespectador vai obrigar uma mudança no comportamento da televisão, seguindo essa tese do Nelson, que é verdade. A televisão não vai ser mais a televisão que você vai agradar todo mundo. O cara gosta de um programa de entrevista, tem um programa de entrevista. Gosta de um debate, tem um programa de debate. Noticiário, né? Mas o que é muito importante, ô Faustão, na minha opinião, é o seguinte: a televisão existe há 45 anos, mais ou menos. O telespectador, a pessoa, o consumidor da televisão, ele se acostumou à televisão desde que ele nasceu como um veículo de uma determinada natureza, né? Então, o que ele é? Ele é um eletrodoméstico que está lá do lado da casa dele, no quarto, na sala, em algum lugar, né? E que traz um determinado tipo de informação para ele, né? Que é uma informação genérica, entretenimento, esporte, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, e isso é uma coisa que é taken for granted, né? Só que isso, nesse momento, está mudando, quer dizer, deixou de ser assim. Né? E essa é uma revolução que está acontecendo nesse momento. Então, até é difícil, numa primeira instância, o telespectador se acostumar com essa ideia, né? Mas isso é uma coisa que não existe mais. Quer dizer, já não há mais aquele eletrodoméstico lá dentro trazendo aquele tipo de informação, com aquela qualidade de informação que ele estava acostumado. Agora, aquele aparelhinho ali serve para outra coisa. Agora, aquele aparelhinho é ele que vai programar. E isso é completamente irreversível, quer dizer, não há como voltar. A gente tem que ver isso aí em dois contextos. Primeiro é o que é a televisão, né? Depois é o que é a televisão no Brasil, que é muito diferente do que é a televisão. Isso que você está falando, eu acho que tem tudo a ver com a televisão, com o que é a televisão hoje no mundo. Genericamente. Essa multiplicidade de escolha que te permite ver o que você quiser. Você, nesse momento, pode ver o que você quiser. A abertura de canais, eu me lembro que na Itália, outro dia eu estava vendo a relação de canais italianos e descobri um sujeito montou uma estação de televisão para transmitir a festa de aniversário dele todos os anos. Um milionário do norte da Itália. Então, todos os anos, no dia do aniversário, você liga... chamava-se Parabéns para você. Aliás, você liga no canal 425, o cara não se dá bem com a família, está afim de ficar longe da sogra, vai ver pela televisão. Não precisa receber em casa na festa. Agora, no Brasil tem um outro dado que eu acho que aí é que está o grande X do problema. É que a televisão brasileira talvez seja única no mundo. A forma de organizar, ela já nasceu errada. Eu acho que ela já nasceu um monstro. Por quê? Porque a televisão, eu estou dizendo a televisão no Brasil. Por quê? Talvez nós sejamos hoje o único país no mundo onde o dono do poder de transmissão é o mesmo dono do poder de produção. Eu acho que aí isso é que é antidemocrático, aí é que está o erro todo. Por quê? Nós não temos canais de televisão, nós não temos redes, o que nós temos são grandes centros de produção que possuem o seu próprio canal e a sua própria rede. Quem no mundo não queria isso? E em que país do mundo isso é possível? Você vê que é tudo feito no Rio, São Paulo, tudo em dois centros, então você não tem o sotaque do Norte e Nordeste. O cara conseguiu um emprego numa televisão dessa aí, e se ele vai falar com sotaque, ele já é limado direto. Então, pelo menos uma questão de legislação, devia ser obrigatória a programação local. Sabe? Porque você nunca vai ter uma novela do Rio Grande do Sul, você não vai ter uma novela do Norte e Nordeste, que é tudo Rio e São Paulo. Programação. Você tinha que ter uma programação disso, como é nas TVs a cabo, onde a produção é dissociada da exibição. Agora, essa é uma questão que se resolve a um nível da legislação, né? E o outro nível que ela se resolve é naturalmente, veja bem, nos Estados Unidos, onde existe pouquíssima regulamentação, isso foi resolvido ao nível da legislação. Quer dizer, então você sabe, as televisões americanas não podem produzir... 300 claro, não podem produzir mais do que 40%, não pode produzir mais do que 40% do que veiculam. Até aí é bom, isso é uma coisa resolvível ao nível da legislação. Agora, há a médio prazo, porque também... Claro, agora há uma outra instância muito mais eficiente em que isso é resolvido, que é exatamente a partir dessa revolução que nós estamos eu acho que essa revolução acompanhando hoje vai resolver naturalmente, sem legislação, essa questão. Exatamente o que eu estou te dizendo. É exatamente o que eu estou dizendo. É muito mais fácil de resolver. Deixa eu contar um caso. O meu filho é aficionado, como todos os meninos, a uma determinada televisão. Agora ele já diversificou, porque tem a NET, tem isso, tem aquilo, então ele está acompanhando tudo. Mas um dia eu peguei ele, sabe quando você está fora, que tem um intervalo e que fica sem imagem? Né? Era um silêncio. E ele ficava diante do silêncio. E
tinha outros programas que ele podia passar. Eu falei, mas, vem cá, você está assistindo o silêncio dessa emissora? Ele falou, é. Ele preferia o silêncio daquela emissora do que os programas que estavam sendo oferecidos lá. Aí eu percebi isso que você está dizendo, quer dizer, existe ainda uma força de hábito, né, uma espécie de subordinação na cabeça do telespectador que ainda o prende a determinados esquemas, apesar de tecnologicamente ele estar já liberto. Um certo comodismo também, além disso. E um certo comodismo, se bem que era só apertar um botão. Agora a concorrência vai ser bom para todo mundo. Eu sou uma das pessoas que mais tem lutado para isso e achando que é fundamental, porque o dia que tiver concorrência para valer na televisão brasileira, que seja que for uma divisão de poder total, vai ser bom para o anunciante, vai ser bom para nós todos profissionais, vai ser bom para o público principalmente, que vai ter opção, e principalmente vai ser bom para a Globo, que ela não vai ficar só tomando estiringada também. E ela vai ter, e a partir do momento que tiver uma concorrência forte, ela vai ter que se mexer. O que isso te prejudica, assim, você como profissional? Realmente é o seguinte, agora tem um problema também que é o seguinte, uma coisa é a Globo de dentro para fora, outra de fora para dentro. Então muitas coisas que eu ouvi, eu chego lá, você não vai poder fazer isso, não tive uma proibição. Agora, é lógico que eu tenho consciência, eu faço um programa que é um dos únicos que tem 152 programas inéditos. Eu entrei num horário em que a emissora não era líder há 15 anos. Sim. Eu faço um programa ao vivo. Eu faço um programa que antes dava média de horário 15, hoje dá 25, 30. É um programa que deu faturamento. Um programa que tem empregos entre diretos e indiretos para mais de 300 pessoas. Então eu tenho consciência daquilo. Agora, você vai falar, você está satisfeito com a qualidade do programa? Não, nunca estou. Por quê? Porque eu acho que tem que ser cada vez melhor. Agora, quando você concorre num horário em que o estilo desse programa é para esse lado, você não pode ir contra essa maré, e o Nelson sabe disso, em questão de audiência, porque você perde audiência. Então, só deu certo esse tipo de programa que eu estou fazendo para esse tipo de público, porque ele foi feito dessa maneira. Se eu fosse fazer o Perdidos na Noite nesse horário, eu estava ferrado. Sei. E aí já nem estava aqui. E você acha, assim, que ele poderia ser melhor e ele não é por causa de alguns... Não só por causa da concorrência, porque também você fica vítima... Porque você, de segunda a sexta, segunda a sábado, você põe na Globo qualquer mudo, dançando, fazer qualquer coisa lá, dá audiência. Sim. Agora, vai meter a cara no domingo. Porque domingo você enfrenta o monstro sagrado da televisão, que é o Silvio Santos. Você pode discordar do estilo, pode fazer qualquer tipo de objeção. Agora, é indiscutível a importância dele, dentro do estilo dele, como o grande monstro sagrado da televisão. E você não enfrenta um apresentador ou um programa, você enfrenta uma emissora. A emissora dele surgiu desse domingo. Não bastasse isso, você tem o Show do Esporte na Bandeirantes, que é um programa que tem um público segmentado dentro daquela filosofia do Nelson, que é verdadeira. Então você tem concorrência. Então, é só isso que eu acho, que o dia que tiver concorrência na televisão de segunda a sábado, o amigo que está em casa aí falando, pô, mas brincadeira, domingo é um dia chato. Domingo é chato. Você recebe o cunhado em casa, a sogra vai pedir dinheiro emprestado, a tia moambeira vai lá. É por isso que é chato para todo mundo, pô. Eu trabalho domingo para não orientar minha família. Façam mesmo. Vai ajudar o Betinho, que domingo está trabalhando também. Né? Então domingo tem esse negócio. Mas domingo é um dia chato. Realmente é verdade. Então tá bem. Então no domingo já está acontecendo aquela concorrência que a gente estava falando. Para mim também é chato, vai ter que trabalhar. Então aproveitar aqui, inclusive, para pedir uma interrupção aqui, porque a gente tem que também ver que o Cidadania daqui a pouco volta novamente. Quando eu entrei para a TV Rio, muito moço, com 20 anos, a mentalidade simplista das pessoas é que o pior era o melhor. Dado que o povo era muito ignorante, dado que o povo era muito pouco instruído, quanto mais popular o programa fosse, melhor seria. E eu ousei discordar disso. Tanto que a TV Rio acabou sendo um modelo de televisão extremamente popular, mas de extrema qualidade. E esse pensamento eu levei para a Globo, quer dizer, evidentemente que você pode até usar como uma estratégia, durante um determinado período, usar programas populares para conquistar a audiência. E uma programação bem feita, que é a minha especialidade,
ela consegue fixar o espectador quase como um consumidor permanente daquele produto. Então, lentamente, se você vai levantando a qualidade, ele sem sentir, daqui a pouquinho ele está gostando de uma coisa bem feita. Tanto quanto ele gostava de uma coisa que era extremamente apelativa. Pois é, eu acho que o Walter Clark está falando de uma coisa, esse quanto pior, melhor, já foi assim um dogma, e aliás eu acredito ainda, o dogma para muita gente que faz TV hoje no Brasil, né? Acho que o público é burro. Você acha que o público é burro, Betinho? O público é tratado com subestimação, né? Ele é burro, ele é infantil, ele é ingênuo e ele não vê as coisas. Eu não acho nada disso. Eu acho que o que acontece é uma incapacidade da produção de uma TV, da programação de uma TV e do conjunto das TVs em descobrir e trabalhar as virtualidades do telespectador. Por exemplo, não existe ninguém nesse país e no mundo que não queira estar bem informado sobre saúde. Né? Todo mundo. Você fala sobre saúde, todo mundo, e tanto em TV quanto em jornal. Portanto, um belo programa sobre saúde, passe a hora que for, ele vai ter audiência. Na Itália, para confirmar o que você está falando, na Itália tem um programa sobre saúde no horário nobre, na Rai Uno, no sábado à noite, com casais, bebês e um programa só sobre saúde. É um dos maiores sucessos. E a Itália tem uma característica mais ou menos semelhante a nossa. Não é um país, você vai falar, se fosse na Suécia, não é não. Você está falando é perfeito. Então, eu acho que às vezes as pessoas elaboram determinadas teses que são muito mais justificativas da situação atual do que realmente conhecimento. Eu defendo radicalmente a tese de que a televisão é um instrumento cultural da maior importância, né? E que deve ser tratado assim. Inclusive o humor, que é o entretenimento, né, que é o que o Faustão faz, ele pode ser de boa qualidade e de má qualidade. Televisão, que as grandes redes, elas se acostumaram a tratar o público como débil mental e, de repente, elas nem como débil mental elas tratam o público, elas tratam o público mais como crianças, né? Então, usam todo aquele repertório que os adultos usam ao falar com uma criança, né? Se fingir de débil mental, fazer bilu-bilu. Por quê? Porque as televisões, as grandes redes, elas se acostumaram precisamente a moldar o gosto dessas crianças, né? Então, para as grandes redes de televisão que chegaram para essas crianças, né? Para eles dizer, olha, isto é o veículo televisão e o veículo televisão tem esse tipo de conteúdo. Isso é o que você vai ver. Então, foram as grandes redes, né, que criaram que sedimentaram o gosto popular pela televisão, né? Então, só que essa é precisamente esta situação que está mudando. Você vê que há pouco espaço, né, num outro tipo de televisão, numa televisão mais segmentada, numa televisão temática, para que o público seja tratado como débil mental, como uma criança. Por quê? Porque naquele momento, no momento em que o público está vendo uma televisão segmentada, ele já se programou. É ele que está programando, é ele que decidiu, olha, eu vou ver o programa do Faustão porque eu quero ver o programa do Faustão. Eu vou ver o Cidadania porque eu quero ver o Cidadania. Eu vou ver um filme porque eu quero ver um filme de ação. Muito bem. E não a televisão que impôs. Claro. Isto sem dúvida alguma, é um processo, é uma forma de exercer a cidadania. Aquilo que você se referiu um pouco antes, né, você vê exatamente a maneira de se avaliar formas de ver televisão, formas de permanecer ligados à televisão. Você tem a repetição, né? Você tem a permanência. Então, é exatamente o caso do teu filho, é o público que permanece ligado a uma emissora no decorrer de toda a sua programação, e é bastante improvável. Eu estava aí no intervalo, eu estava dizendo, o documento especial entrava no SBT depois do Sabadão Sertanejo. Eu dizia, bom, é improvável que o público que gosta do Sabadão Sertanejo goste do documento especial também. Então, na verdade, alguém está sendo impingido a ver um programa que não quer, né? E há aquela coisa da fidelidade, né? Essa coisa da fidelidade, que é uma marca. Quer dizer, então, você no Brasil tem emissoras que começam exatamente por isso, porque o público está acostumado, em vários segmentos do público, não é segredo, que a televisão
é sinônimo de uma rede. Né? Nada contra a rede, muito pelo contrário, é só a favor. Isso deve-se à competência dela. Mas, só para encerrar, nós estamos nesse limiar de um comportamento diferente do público. Então o público não pode mais ser tratado como criança, como débil mental. Ele não vai mais aceitar ser tratado como débil mental. E o Walter colocou isso extraordinariamente bem nesse clipe que a gente vê aí agora, né? Porque o que ele fez foi uma escada de programação em que ele pegava uma novela das 6 que uma dona de casa vai gostar de ver e ele acrescenta isso, uma novela das 7 que o cara que chegou em casa vai gostar de ver, mais a dona de casa também, e joga um telejornal, né, que a dona de casa continua querendo, o cara continua querendo. Agora, e já está esperando o que vem depois. A gente sempre que discute televisão, em qualquer roda, a gente acaba batendo em grade de programação, em conceito de programação, quando na realidade tem outros problemas, eu acho. E a função social da televisão? A gente discute a grade, o que é melhor para mim? Quer dizer, se eu sou dono de uma rede de televisão, o que é melhor para mim? Botar um programa às 6 horas para o jovem, um às 7 para a dona de casa. Agora, qual a função social disso? Está vendo a mão de quem está a televisão no Brasil? E no Brasil nunca se discutiu isso. Cada país, você conhece também quanto eu. Quem detém o controle dos meios de comunicação? Pois é, você quer ver uma coisa assim? Você lembrou do tempo do rádio no interior, sabe? É o cara lá, o vaidoso da cidade, é o cara que é o político, o comerciante, ele tem estação de rádio lá, ele nem sabe por quê. Ele tem lá para anunciar o aniversário do filho, ele não tem nem essa coisa da função social, não tem consciência nenhuma. Não vai dar longe, tem dono de rede de televisão, também não tem. Então o problema nosso aqui é isso mesmo, é na mão de quem está. Mas seria muita ingenuidade nossa esperar que um grande empresário, e todos eles são brilhantes, sentasse um belo dia, virasse para sua mulher e dissesse, Mariazinha, a partir de hoje eu decidi que eu tenho uma missão social a cumprir. A partir de hoje, isso daí, nenhum de nós é criança. Isso aí vai acabar acontecendo, meu amigo, sabe por quê? Eu acho que vai acabar acontecendo. Isso já está acontecendo. O problema das diretas, por exemplo, foi uma manifestação da sociedade que levou o meio de comunicação. Meio de comunicação nenhuma estava nas diretas. Eles foram a sociedade. A hora que começaram a derrubar pirou de reportagem, começaram você viu a pressão do povão? Aí que os caras tiveram que correr atrás. Em várias circunstâncias. Várias circunstâncias. Agora, a mesma coisa que eu acho é o seguinte, dono de televisão vai ter que ser a função social, assim como empresário. Não, eu acho falei uma vez com o Betinho. Eu não cobro isso deles, não. Mas eles vão ser obrigados a entrar. Eu cobro do poder. Eu falo dos dois lados. Eu cobraria dos dois lados. Porque eu acho o seguinte, na verdade, se o cara não fizer isso, eu estou falando do mesmo empresário, porque a hipocrisia é um dos maiores males da sociedade brasileira, né? E hoje nós conversamos já isso, inclusive, no meu programa. Porque o quê? Se o empresário hoje não começar a ter consciência da função social, ele vai ficar com o carro importado dele, enfiado dentro do rabo dele, a mulher dele não vai poder sair do condomínio. Eu não vou nem para o lado da justiça social, eu vou para a questão da inteligência e da sobrevivência. Agora, a primeira coisa que o cara que não vai ajudar, ele quer saber se desconta o imposto de renda. Sabe? Faz a sua parte. Cobra do poder, eles têm razão. Tem que cobrar, realmente que o poder, que a legislação sempre foi ruim. Negócio de concessão de televisão e rádio, foi uma brincadeira, sempre foi. Agora, a gente fala de muita coisa, quer dizer, de coisas terríveis na TV, eu vou me permitir ser um pouco exibido aqui para falar de uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu nesses últimos 4 anos, né? O horário da manhã, nos últimos 5 anos de televisão, há 5 anos atrás, era dominado pela Xuxa, né? Que inclusive é uma gracinha, uma pessoa que eu gosto muito, mas era dominado por ela com um certo tipo de programa. E dentro daquilo que o Walter Clark colocou, quer dizer, era um programa fácil de fazer e fácil de vender, um programa que inclusive vendia muitas coisas. Principalmente desenho animado americano. Pois é, não, mas enfim, aí o que aconteceu? Que antes era dominado pelo TV Mulher. Começou a partir de um convite da Cultura, da TV Cultura de São Paulo, eu participei de uma equipe que bolou um programa que chama Rá-Tim-Bum. De uma experiência, de um projeto, inclusive bastante utópico, inclusive era de ensinar coisas na TV para essa faixa de idade de 3 a 7 anos, crianças da pré-escola, e inclusive assim, com obrigações de cumprir objetivos pedagógicos, quer dizer, um monte de coisa que aparentemente é contra a audiência. É isso que eu quero dizer. A gente, enfim, uma série de pessoas que participaram daquele projeto, nós conseguimos fazer um programa que em 2 meses empatou com a Xuxa. Dava 8, 11
Entendeu? E hoje, inclusive, a sequência do Castelo que continua... as crianças são muito capazes e muito inteligentes. Então, quer dizer, agora o que inclusive, de uma certa maneira, você vê que hoje mudou bastante o panorama dos programas infantis na TV. Você liga a TV de manhã... Era terrível essa história, por exemplo, aqueles desenhos japoneses, né? E o super isso, o super aquilo, etc. Eu falei, ó, meu filho vai virar um imbecil completo. Eu fazia campanha... Saudade do Rintintim, hein? Rintintim, né? E outras coisas, mas Pato Donald, né? Mas é muito Jerry, difícil o cara permanecer... É muito difícil o cara permanecer olhando 8 horas seguidas a televisão brasileira sem se tornar um imbecil completo. É muito difícil. Agora, para começar, que mudança... só o imbecil fica 8 horas sentado olhando para uma telinha. Você vê o que vem antes, a galinha ou outro. Agora, isso daí, na minha opinião, depende de duas coisas. Né? Quer dizer, há um vetor, que é esse que o Marcelo colocou agora, que é o vetor dos profissionais. Quer dizer, eu acho que compete ao profissional de televisão, muito especialmente ao jornalista, né, fazer o quê? Tentar expandir os seus próprios limites. Quer dizer, o Faustão disse assim, não, eu cheguei na Globo e eu sabia mais ou menos quais eram meus limites. Tal. Eu cheguei na Manchete, no SBT, eu também sabia. Todo mundo aí sabe quais são os seus próprios limites. Compete a cada um de nós tentar expandir os nossos próprios limites dentro da estrutura que nós estamos e expandir, ao mesmo tempo, os limites de tolerabilidade do empresário, que, a princípio, é conservador. Tanto é conservador, a prova de que ele é conservador é como a televisão brasileira, em particular, é repetitiva, todas parecem. Segundo só, essa é a primeira instância. A segunda instância é que não depende dos profissionais, mas depende da tecnologia, né? Então é a tecnologia que permite hoje com que a gente tenha, e eu estou insistindo pela terceira vez nesse ponto, porque ele é importante, você tenha essa televisão temática se desenvolvendo com tanta rapidez, porque você, veja bem, nos Estados Unidos, eu estava lendo essa semana, no Cerro de Cabo, na Argentina, tem acabou de inaugurar uma estação só de tango. Nos Estados Unidos foi lançado um Disabled Channel, quer dizer, um canal televisão só de para deficiente físico. Eu me lembro que quando eu estava estudando na New School, havia um grupo de umas 10 pessoas, e eu perguntava para cada pessoa o que ela fazia, e uma menina disse assim, eu trabalho num programa Lesbian Black. Lesbian Black era o programa que ela trabalhava. Muito bem, isso estava no ar. Então, hoje, essas emissoras extremamente segmentadas, elas cumprem uma função social extraordinária. Quando houve aqueles distúrbios raciais em Los Angeles, a Black Entertainment Television, a BET, teve uma participação extraordinária, porque muita gente... Mas você não acha que a segmentação tinha que partir até das próprias concorrentes? Porque eu estou bem à vontade para falar, porque quando eu falo mal da Globo, eu já falo lá mesmo. O dia que eu tomar um bico, vocês vão ser o primeiro a saber. Então, eu sei das deficiências. Lá, estamos falando aqui. Então, o que normalmente todo mundo, fica todo mundo ali estringado na Globo, mas só que se cada um fizer, e você deu um exemplo, você fez o teu programa em Correio à Luta, aqui tem um outro programa, acho que os profissionais, dentro das outras emissoras, começarem a mudar esse panorama, vai obrigar a outra que vai cair de audiência a mudar também. Porque, veja bem, ela que é líder, que está lá, ela está absoluta. E agora as outras têm que tomar, as outras que teriam que segmentar, partir para outros, por exemplo, o Perdiz da Noite, só sairia na Record. O pessoal estava pegando papel, vendo na ventania lá, e entrou. Mas hoje em dia nem está. Não, vê o caso do Marcelo. Hoje em dia está mais difícil, você vê que você não tem opção. Você pega lá, televisão à noite, é só talk show. Por quê? Porque é fácil, é um sofá, um microfone e um convidado. É difícil achar um convidado. É isso? Mas só tem... Não é fácil. E água. E água. E daqui, você vê, cafezinho, então, brincadeira. Vamos buscar água. Não é toda que tem água, não. Então, se você for observar também, é que na concorrência, chega todo mundo, fica numa mesmice total. Aí é que eu acho que nós localizamos 3 elementos aqui, além do que você colocou, que é o fato de que a nova tecnologia permite uma diversidade maior, né, dessas televisões temáticas e, portanto, maior opção para o telespectador. E, sobretudo, um acesso maior. Então, eu acho que existe o papel ou a coisa do telespectador. Né? O telespectador tem que ser muito mais ativo, né, usando lá o controle remoto, que é a grande revolução da televisão. O outro é a legislação, o poder público, que deve regulamentar de uma forma mais inteligente, né, toda essa... de um serviço público. A ideia de um serviço público. A televisão, para mim, é serviço público, né? Cultural, Betinho, educativo. E, finalmente, o profissional. Porque, às vezes, o profissional não faz o que o Faustão faz.
Faustão, quando dá uma brecha para ele escancara, né, e segue em diante e não está muito somando com o que está acontecendo. Ele conquistou um espaço de liberdade no programa dele. Eu mesmo, uma vez que fui lá, eu fiquei espantado com as coisas que ele falou. Eu falei assim, nossa mãe, ele radicalizou aqui. Não aconteceu nada. Betinho achou que você... É que o negócio da autocensura foi um negócio que sempre, desde a época do rádio, aconteceu comigo, seja no Perdidos, que eu já tinha mais liberdade. Eu falei, não tem nada a perder. Sabe, eu demorei 9 meses para nascer. Não nasci desse tamanho, que não seria mais. Demorei 9 meses para nascer. Consegui estudar. Sou um privilegiado numa sociedade como essa. Se a gente não fizer pelo menos o mínimo, e você é o maior exemplo disso, que você faz a tua parte, você está com a tua consciência tranquila, eu acho que é o mínimo que você pode fazer, seja na sua profissão. Então eu acho que, a partir do momento que você fala, quem faz um programa ao vivo, comete erros, eu cometo erros, às vezes exagero, falo demais, às vezes eu posso fazer um humor, uma piada que não tem nada a ver. É o risco que corre quem está fazendo um programa ao vivo e com 4 horas de duração. Agora, eu procuro, a cada momento que tem um artista... uma maratona, hein? Uma maratona, né? Já que não tem qualidade, vamos de quantidade, né? Então você vê, 4 horas, não existe um caso no mundo, um programa de 4 horas, sabe? Sou um imbecil de pé falando, quer dizer... Então, o que acaba acontecendo é que eu tento, a cada ator, a cada atriz, a cada convidado, falar um pouco de política, que você pode falar de política. O cara fala, não entendo de política. O que é isso? Todo mundo faz política. Você, por exemplo, está no banheiro, você está fazendo política também. Então, eu acho que é fundamental que cada um tenha o seu espaço. E lá nunca houve, sabe, qualquer tipo de corte. Pode ser até que eles olhem assim, aqui é a hora do recreio, não vou mexer com aquele gordinho, que é melhor deixar ele falar as besteiras dele lá, porque pelo menos a gente está faturando. Não sei até quanto vai isso aí. Agora, Fausto, só uma pergunta, não é uma afirmação, uma pergunta. Não seria, uma pergunta mesmo, não seria essa uma forma de se estabelecer um conceito de que nós aqui temos liberdade? Está entendendo? Pode até ser inconsciente ou consciente. Olha, nós aqui damos total liberdade. Olha lá o Faustão que fala que... Eu já prefiro de outra maneira. Eu não estou dizendo que seja isso. Não, tudo bem, sem dúvida, essa conclusão pode ser porque válida. Eu sou muito preocupado com essa função social da televisão. Você tem toda a razão. É uma coisa que eu estudo muito, tento, inclusive, Betinho, não sei se você sabe, a televisão alemã solucionou isso, porque os empresários em qualquer lugar do mundo são iguais. Todos eles estão voltados para o lucro. Às vezes são piores. Quase sempre piores. Uns são mais iguais que os no outros. Brasil, a questão da televisão, ela não impõe nenhum limite ao lucro. É esse o meu grande medo. Na Alemanha, por exemplo, a programação, o Nelson deve saber, a programação de televisão, ela funciona dentro de um código que tem um elemento regulamentador, que todo ano se reúne esse elemento com todos os canais de televisão. Eles fazem uma grade múltipla, de modo que haja multiplicidade de escolha para o povo alemão. Então, na hora que uma televisão ganhou o direito de passar uma novela, naquele horário, nenhuma outra pode passar novela. A outra estará passando um jornal, o 4º canal está passando... A diversificação é imposta, é obrigatória. É imposta para dar ao... Quer dizer, esse tipo de regulamentação, você não está restringindo o direito de ninguém. Você está dando direito ao espectador. Por isso é que essa questão da multiplicidade... O nosso programa não tem as 4 horas do programa do Faustão. Nós estamos sentados para a gente voltar. Para a gente voltar daqui a pouco com a Cidadania. Richard, um jovem diferente, vivendo apenas com uma estranha mala vermelha. Christian, um garoto que resolveu mudar de vida e fugiu das garras da família. O acaso fez o encontro e assim foi o início de uma bela amizade. Coração de Nylon, produção canadense inédita. Sessão de cinema, domingo, 11h30 da noite. Toda segunda, personalidades debatem suas ideias durante 90 minutos no Roda Viva. Segunda, 10h30 da noite. A Rede Cultura abre os arquivos e revela os grandes momentos do esporte. Todo sábado, 12h30 e domingo, 9h30 da noite. Apoio Cultural Volkswagen.
Bravo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Entretenimento é apenas os clowns, os músicos fazendo estardalhaço para você ver o intervalo onde vão entrar os políticos. A novela só serve de bater palma, é o macaquinho do circo fazendo um número. O que importa é o que o apresentador do circo vai dizer. O importante está no jornalismo. Ali é que está a base do que é mostrado, do que não é mostrado, do que é dito, do que não é dito, dos políticos que mais aparecem num programa de jornal, dos políticos que não aparecem num programa de jornal. Isso aí é que eu acho que é o poder. Pois é. Esse jornalismo na mão de determinadas pessoas é um revólver na mão do macaco, hein, bicho? Isso que é meu medo aí, viu? E o jornalismo na TV é isso mesmo? É brincadeira. Ele é manipulado? Olha, não há nenhuma notícia que não contenha uma versão. Não existe o fato bruto. Mesmo no necrológio, que você dizia, bom, aqui não há versão, não, tem a versão, como é que morreu, né? Tinha isso, não tinha aquilo, etc, etc. Eu sempre dizia que a coisa mais verdadeira do jornalismo era o necrológio. Né? Agora, então sempre tem essa versão. Eu acho que o grande problema, que eu gostaria de aprofundar e ver resolvido no nosso país, é o seguinte: tem que haver uma participação permanente da sociedade na gestão da televisão, seja ela estatal, ou privada, ou pública, ou o que for. Porque é só dessa forma que você vai estabelecer, né, uma espécie de participação, de interferência, no bom sentido da palavra, para melhorar a qualidade das coisas. Então, por exemplo, se as famílias, por exemplo, eu como pai, eu sempre estou muito preocupado com o nível de violência dos filmes de televisão, principalmente, né? Porque é uma mortandade, uma violência, um negócio que banaliza tudo. Então, eu gostaria de poder estar numa mesa e dizer assim, olha, esse aqui não, pelo amor de Deus. Eles alegam, né, Weber, que isso é reflexo, que o filme é o reflexo da realidade. Será que é só reflexo da realidade ou serve para insuflar, instigar e aumentar essa realidade? Eu acho. Tornar mais violenta? Eu acho. Se o meu filho, por exemplo, assiste 40 assassinatos numa noite pela televisão, coisa que não é... Ele banaliza aquele... Ele banaliza tudo. Daqui a pouco o meu filho está dizendo, morreu, isso o Flamengo, não sei o quê. Fora o que aprende, né? Fora o que aprende, porque aprende muito. Mata com dor, mata sem dor, mata rápido, mata devagar. Aquelas armas poderosas, né? As armas são cada vez mais fantásticas. Você dá um tiro no sujeito, ele sai voando. Antigamente, o cara caía. Hoje ele voa, né? Isso é banalização da violência. Então, eu acho que uma das grandes questões para nós é descobrir formas de participação social que não sejam identificadas com censura. Eu acho, Betinho, qualquer coisa que você fala, pessoal, já vem censura, não é censura. Uma dessas formas mais evidentes é fazer com que o telespectador ele se relacione mais com a programação do que com o programador, né? Na medida em que o telespectador ele se relacionar mais com a programação do que com o programador, ele vai estar adquirindo critérios de qualidade. Ele mesmo passa a ter uma capacidade de discernimento maior, ele vai expressar melhor o seu discernimento e isso, sem dúvida alguma, é uma forma de colaborar para o crescimento dele e da televisão. Há centenas de exemplos, nós estávamos falando de jornalismo ali, nós passaríamos horas discutindo isso, mas a Bandeirantes desenvolveu o jornalismo de uma forma extraordinária e passou anos para que o público percebesse isso e, de certa forma,
nem percebeu. O Boris Casoy no SBT levou 3 anos para sair dos 4 pontos, tá entendendo? Por quê? O público está se relacionando muito mais com o programador do que com a programação. O cara diz, a Marília Gabriela é um outro exemplo, tá entendendo? Aliás, eu acho que nessa área do jornalismo é onde a nossa televisão que nós estamos falando do jornalismo. Mais divide a audiência, claro, que é bom. Mas não é verdade, não é. Isso ele pode agora isso está começando a mudar um pouquinho. Mas até agora o jornalismo da Bandeirantes é muito bom há muitos anos. E era um jornalismo que dava 2 ou 3 pontos. Com a melhora no nível. Ninguém se aventurava a olhar o outro. Então você não acha que com a melhora no nível de cidadania, no nível de consciência política, no nível de instrução que está acontecendo na sociedade brasileira, o próprio público vai obrigar essa mudança? Mais que muita gente pensa, o público não é idiota, não. Ele sabe quando as coisas são armadas ou não. Hoje em dia não dá para enganar mais. Sabe que não vou fazer tipo, eu acho que é muito difícil. Depois de tudo que aconteceu nesse país, na história recente desse país, é muito difícil ter armação agora. Recentemente... eu sou mais otimista, entendeu? Eu diria que nós temos graves problemas a resolver na televisão. E são graves porque ela é uma força poderosa de mudança, né? Mas nós temos alguns sinais de que está havendo mudança e de que pode mudar mais rápido e melhor. Por exemplo, se nós temos uma diversidade, uma diversificação maior na audiência, isso é extremamente positivo, né? Isso está acontecendo. Segundo, existe uma qualidade do técnico, do profissional de televisão no Brasil, que é inquestionável. A televisão brasileira é padrão no mundo inteiro, é verdade. Dos melhores os técnicos, os produtores de programa, eu diria que até a novela... Plasticamente falando... Né? A novela... Tem cenas ontológicas de novela que daria banho em qualquer filme, minissérie. Ô Betinho, eu até diria uma coisa também. Eu acho que tem uma qualidade tremenda no Brasil de telespectador. Talvez seja o melhor que o Brasil tem. Eu acho que o telespectador do Brasil, ele é um dos caras mais bem informados sobre televisão. De pouco tempo para cá, o público está aprendendo, o público está percebendo quando que estão ludibriando ele, quando não estão. Eu fazendo o documento social é uma escola para isso, porque a quantidade de cartas que a gente recebia depois de um determinado programa e o público, de um modo geral, se referindo exatamente ao que havia de mais verdadeiro, de mais autêntico naquele programa, aquilo é um indicador famoso. Mas isso é um fenômeno muito recente. Deixa eu te dar um número muito simples, que está fresquinho na cabeça da gente. As diretas foi em que ano, Betinho? 85. Então, um número redondo, 10 anos. O que aconteceu ali foi muito claro, você entendeu? Você tinha uma emissora, que é a TV Globo, que não mostrou as diretas, e você tinha as outras, que eram as pequenas, que mostravam. E aquilo foi crescendo independente daquela manipulação e explodiu. Chegou uma hora que explodiu. Claro. Isso faz 10 anos. A gente se esquece disso daí. Tem uma outra coisa também. A mudança vem de longo. Já vem de algum tempo. E tem outra coisa. Pode ser lenta, pode não ser no ritmo que a gente espera, mas se melhorou recentemente, você tem razão. Tem até outra coisa. Eu acho que até as experiências que acontecem hoje na TV brasileira, quem assiste televisão em outro país percebe isso. São muito radicais. Eu acho que a televisão brasileira é muito criativa, ela é muito ágil, ela é muito... a história da metalinguagem. Hoje você tem novelas, né, que contam histórias absurdas, às vezes, e o público acompanha. Aqueles caras que morreu, que está a terceira geração, que voltou, aquelas mesmas novelas de absurdo, que, aliás, já tem vários anos na TV, aquelas novelas Saramandaia, aqueles absurdos todos. Eu acho que o público brasileiro, ele é muito... O público pune também mais rápido. Sem dúvida. Então, um programa que não emplaca, ele sai logo. Sai rapidinho. Né? Sai logo, mesmo na ficção. Agora, eu queria... Mesmo que tenha conteúdo social, mesmo que tenha função social... O quê? Porque eu acho que ele sai rápido também... Eu estou me referindo a determinados programas que começam com muita badalação e daí a pouco desapareceu. Você vai ver que ele não teve audiência. O público não gostou, entendeu? Agora, é claro que existe o lado social que você está falando, o lado político de certos temas que, principalmente o telejornalismo, não privilegia. Né? Certas coisas totalmente, outras não. Então,
se 200 crianças morrem de fome no município do Nordeste, ele mal é referido. Agora, se uma menina é sequestrada e os policiais mineiros, né, descobrem o sequestrador, isso vira um carnaval. Né? Eu nunca vi um carnaval tão grande, né? Parecia que eles estavam felizes com o sequestro. Né? A menina estava eufórica, era capaz de ser candidata a prefeito da região, vira um show. Né? Mas eu queria voltar à sua própria experiência como documento especial. Primeiro, uma confissão. Eu via várias vezes o programa. E às vezes eu ficava com medo de ver o programa. Sabe por quê? Porque ele era muito direto. Né? E quando ia mostrar uma coisa, eu mostrava até a medula. Quer dizer, você enfiava a faca. E eu sou hemofílico, então eu falei, pô, esse negócio aqui... Às vezes eu tinha um certo medo, entendeu? Porque não tinha glamour, entende? De coisa. Como é que você viveu essa... A questão era exatamente essa, Betinho, porque a televisão, né, historicamente, o repertório da televisão brasileira é muito limitado, né? Quer dizer, até há muito pouco tempo, havia dois países, né? Um país que estava lá fora, né? E o país que era filtrado pela televisão. Isso era muito claro no jornalismo. Quer dizer, eu dirigi durante 5 anos o Telejornal da Manchete, então a gente via claramente, há uma limitação temática muito grande. Né? Então você... Uma padronização. Né? Uma padronização sem dúvida alguma, mas há uma limitação. A limitação estética, nem falar, aí já é até um exagero, né? A limitação temática, então você olha lá dentro e diz, bom, você está fazendo um telejornal de 1 hora, onde não se fala de corrupção, não se fala de miséria, não se fala de sexo, não se fala de drogas. Eu disse, não é possível, eu saio do estúdio da televisão, eu vejo corrupção, vejo sexo, vejo miséria, vejo droga, vejo tudo. Que televisão é essa? Então, aí houve um momento de crise minha na Manchete, que eu estava saindo da Manchete e me pediram para essa. Eu disse, então tá legal, então eu vou fazer um programa, mas vai ser um programa exatamente como eu quero. Um programa, agora, vai ter o seguinte, nós vamos romper com isso. Então, nós vamos fazer um programa que expanda os limites temáticos que você via na televisão naquele momento e que expanda também os limites estéticos. Eu entrava na televisão e dizia, olha, o negócio é o seguinte, televisão, cada plano tem que ter 3 segundos. Se tiver mais que 3 segundos, o telespectador muda. Mas será que é necessariamente assim? E a edição, então, né? Aí o cara tirou o revólver, ia tirar, deu 30 segundos, corta. Exatamente. Então, de repente, você passa a experimentar e você passa a ver que tudo isso, né, é determinado, não por uma lei, por uma regra, mas é determinado pela emoção. Então, de repente, um plano sequência de 3, 4 minutos, esse plano é carregado de emoção, então esse plano, ele é não só perfeitamente capaz de sensibilizar o espectador, como de segurar o espectador. Você, dentro de um programa dessa natureza, você consegue falar sobre o mundo que existe, o mundo que está ao seu redor. Quer dizer, a ideia era Nelson, sucesso. Claro, e o público percebeu de saída. Isso é que é muito interessante no público. Quando o programa caminho para os outros jornais de hoje, que falam mais à vontade. Quando o programa estreou na Manchete, em 89, a Manchete era quarta-feira, 11h30 da noite. A Manchete, historicamente, fazia traço a 1, traço 1, traço 1. Primeira semana fez 7, segunda 8, terceira 13. Né, no horário em que fazia traço e um ponto. O público, esse sim, esse é o sentido, o público percebe, né, quando você está... O público se identifica muito com essas coisas, ele entende quando está falando com honestidade sobre ele. É por essa razão também, de uma certa forma, que o cinema brasileiro, ele faz tanto sucesso quando exibido na televisão, né? Porque através do cinema brasileiro o público identifica os seus próprios problemas, a sua sociedade, e ele se vê ali. O público tem uma sensibilidade muito grande, talvez não para perceber, o Faustão, tecnicamente o que é bom e não é. Talvez o público não saiba reproduzir aquele plano foi feito dessa maneira, mas o público olha na tela e ele está vendo que o que está vindo de lá é verdadeiro. Mas sobre qualidade, por exemplo, e essa estética, etc. Eu acho que a novela Pantanal foi uma revolução nesse aspecto. Sem dúvida alguma. Né? Quer dizer, era a beleza na televisão, beleza sobre todos os aspectos, planos longos, prolongados, né? Uma história de ritmo lenta, e foi um sucesso.
Porque Pantanal fez Porque exatamente foi isso, bonito, ele transgrediu né? também. Você, Betinho, em televisão, você tem que transgredir. Na vida você tem que transgredir. Se você não transgride na vida, você não anda. O mundo estaria no obscurantismo. A gente anda porque ainda. transgride. Agora, a gente anda porque transgride. Em televisão, ou você transgride, ou você não faz nada. O Faustão está transgredindo, todos nós, de certa forma, estamos Ele é um transgressor, natural. Agora, eu acho Pantanal que tem faz isso. um dado que é absolutamente novo na televisão brasileira e que é um fator que pode modificar a televisão, junto dos recursos técnicos, que, aliás, esse dado é ajudado por isso, que é o dado do conteúdo. A televisão brasileira é uma televisão calcada na forma e só interessava o que era a forma. O próprio espectador estava completamente dopado pela forma. Qualquer coisa bonita era um bom... Essa coisa que o Nelson falou, ele quebrou. Era plano, o Nelson, eu tinha até escrito aqui, Nelson, conteúdo, antes de você falar. Você foi um dos que entrou, que foi um dos pioneiros nessa questão de puxar um pouco a questão para o conteúdo também. E se você olhar bem, a programação aos poucos, o Faustão sente muito isso. Teu próprio programa hoje tem muito mais conteúdo. No Perdidos eu sempre tinha essa preocupação, porque é o seguinte, não se falava de outra emissora, foi o primeiro programa a falar. A linguagem, muitas vezes eu uso linguagem gíria, bastante, até a linguagem chula, mas é uma linguagem consciente, porque eu sei o país que eu vivo, eu sei a realidade que eu vivo. Durante 30 anos trabalhei em rádio e televisão, você conhece. Então é melhor você usar uma linguagem com gíria, mas que a pessoa vai entender, do que as pessoas ficarem falando termos que ninguém entende. E principalmente aquela coisa, hoje você olhou ali, tô cara a cara, você sente se é verdade ou não. O Nelson discordou quanto ao problema de enganar, que o povo percebe. Talvez não perceba nessa sensibilidade que ele, como jornalista experiente, perceba. Mas que está diferente do que estava, sem dúvida alguma. Não tem mais aquela coisa de gente que vai fazer tipo, essa coisa de você tentar passar uma coisa, não tem mais. Faustão, o teu programa é claro, você sente uma mudança na Globo, esquecendo Perdidos, dos primeiros momentos para hoje, você não sente isso? Sem dúvida não. Por exemplo, todo mundo que vai lá... Outro também responsável pelo conteúdo é o nosso Ernesto Varela, sem dúvida. Dos velhos tempos. Ernesto Varela. Talvez seja o verdadeiro. Do Marcelo, né, mas que é o galã de Tuverado, mas o Ernesto, na verdade, foi outro. E, curiosamente, nós começamos a televisão em 84, 85, na mesma época, colegas, um programa que chamava 23ª Hora e que começava à meia-noite. Putz, que lembração, né, porra? Faustão, e talvez você não saiba, eu quase fui o diretor de corte do primeiro programa do Faustão, porque não tinha ninguém para cortar o programa. Ninguém queria, né, pô? Quase que o Ernesto Varela vai cortar o programa dele. Você já pensou que tragédia? Seria... Com certeza. Seria uma boa contribuição. Agora, eu também acho que a televisão brasileira, ela tem grandes méritos, somente em termos profissionais, e nesse ponto a televisão brasileira pode ser dividida antes e depois do Boni. Com todos os defeitos, com ele é 880, você gosta ou detesta. Agora, não dá para negar a importância dele. Depois dele, a televisão ficou mais profissional, quanto à questão de horário, plasticamente, essa preocupação em dar um mínimo de profissionalismo, e seja nas novelas, seja na minissérie, a televisão brasileira, ela é respeitada no mundo inteiro. Todos aqui viajam, sabem, não vai dizer que eu falo, esses caras estão aí só metendo o pau, não é isso, não. Eu acho que tem lados super positivos, né, importantes da televisão brasileira para a gente falar. Agora, por outro lado, justamente, eu acho que por ser uma televisão deste nível, é que ela tem obrigação, num país como o nosso, com os problemas, de ter a função social que você falou, você tem toda a razão. E outro detalhe que o Herbert lembrou é que o público é um jogador, ele normalmente ele define bastante a situação. Sabe o que ele quer, sabe? Você não passar o que você não está acreditando. Pode durar mais tempo ou menos tempo, mas você acaba dançando. Agora, eu queria até aproveitar, e que inclusive a gente vai estar terminando o programa, para ver, enfim, queria que o Betinho falasse assim, quais são os caminhos da TV? A gente falou de várias coisas aqui, né? Você quer começar o programa de novo? A gente falou de várias coisas positivas até. Eu considero o seguinte, sabe, no mundo moderno você tem várias coisas que são decisivas. Por exemplo, o poder público, o Estado, ainda é uma coisa decisiva, né? A consciência da cidadania, a capacidade da cidadania em definir o rumo da história e do país também é outra coisa. Você tem uma série de instituições que estão mais ou menos em crise, porque não se reencontraram, como a universidade,
né, que já foi uma coisa fantástica, a crise das próprias igrejas, né, dos movimentos sindicais, tudo isso está em processo de redefinição. Mas existe uma coisa que é hegemônica, que é a televisão. Portanto, eu acho que a televisão, ela não é todo poderosa, não. Ela tem seus limites, etc. Mas ela é hegemônica, ela é que transmite informação, cultura, etc. no país. Então, eu acho que nós deveríamos concentrar esforços no sentido de democratizar a televisão. Isto é, que a sociedade participe, que a sociedade encontre mecanismos de participação, né? Que se crie uma cultura nova da televisão, porque inclusive as condições técnicas estão dadas. A gente vai terminando o programa de hoje. Eu queria agradecer ao Faustão pela Isso é legal ter presença. vindo aqui para o seguinte, ó, o tipo de um programa que todo mundo falou, o Nelson teve a opinião dele, o Luiz, o Herbert e você, cada um teve a sua opinião. Aqui ninguém quis convencer o outro de coisa nenhuma, ninguém foi falando mais do que o outro. Então, um exemplo aqui de democracia. Você ficou falando mais que todo mundo aqui. Só no final, vocês falaram assim, vocês falaram não ficar de peso. Mas só. tudo bem. Eu Todo mundo agradeço a falou sua e presença. E outra coisa, uma hora só comando um guago. Vocês com o corpo de tudo de ponta esquerda, agora eu fazendo regime. Queria agradecer ao Nelson Reuneff e também ao Luiz Fernando. E na terça que vem a gente volta. Assista nesta quinta na Cultura. 11 da manhã, Anos de Chumbo. Meio-dia, Jornal da Cultura, 60 minutos. 5 da tarde, Repórter Eco. 6h30, As Aventuras de Babá. 9h30, Metrópolis. 10 horas, Jornal da Cultura. 10h30, Fito Paz and Velas. 11h30, Brasil Pensa. ZYB 851, Fundação Pátria Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Deus
no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salvação. Brasil, teu monte eterno seja símbolo, rolar maromas, tentas estrelado. Eu digo verde e ouro desta flama, mas no futuro e glória no passado. A servidade, a justiça clama forte, verás que o filho teu não pode a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil.